Olá, esta é a formação inicial de energia da Iberdrola e vou dar enfoque principalmente às BTNs. BTN é um conceito que nós utilizamos aqui na energia e que serve para definir as instalações normalmente que são utilizadas nas casas ou em pequenos negócios. BTN quer dizer baixa tensão normal e são normalmente utilizadas em residências ou em pequenos negócios. A informação que vou falar agora, os conteúdos, os conceitos que vou falar nos próximos minutos, são referentes principalmente a BTNs. Como funciona o mercado energético? O que é preciso saber para nós, enquanto comerciais, para nós, enquanto consumidores? É preciso saber que os consumidores europeus, hoje em dia, podem escolher uma oferta entre as várias apresentadas pelos diferentes comercializadores. Em Portugal, um país da União Europeia, existem vários comercializadores. A Iberdrola é um deles. E nós, enquanto consumidores, podemos optar por uma oferta da Iberdrola ou de outro comercializador qualquer. Nos próximos minutos vou explicar quais é que são as diferenças que podem existir sobre as ofertas dos diferentes comercializadores. Um cliente que muda de fornecedor de energia mantém tudo exatamente na mesma. O contador é o mesmo, a luz é a mesma, se o quadro vai abaixo, continua a ir abaixo, se tem problemas na instalação elétrica, vai continuar a ter problemas na instalação elétrica, se não tem problemas na instalação elétrica, não vai ter problemas na instalação elétrica. Portanto, quando nós mudamos de comercializador de energia, a única coisa que muda é que nós passamos a receber fatura do novo comercializador. Se temos hoje problemas na instalação elétrica, vamos continuar a ter. Se não temos problemas na instalação elétrica, não vamos passar a ter. A única coisa que existe é um papel diferente, ou seja, a fatura é diferente. Mais nada. É proibido haver fidelizações no mercado residencial. Os clientes residenciais não podem ter fidelizações nos seus contratos de luz. O cliente pode mudar quantas vezes quiser por ano de comercializador. Se hoje tenho uma oferta interessante num comercializador, eu posso mudar para outra, não tenho qualquer fidelização. Nos contratos empresariais de potências baixas, normalmente aqueles pequenos negócios, e nos contratos residenciais, se houver uma mudança de comercializador, quem trata da rescisão do antigo comercializador é o novo comercializador. Quem trata da rescisão no antigo fornecedor é o novo fornecedor. Em caso de avaria, os números para onde os clientes ligam são os mesmos. Se a pessoa hoje dá a leitura através de um número, continua a dar a leitura através desse mesmo número. A única coisa que muda é mesmo as faturas. Então nós, enquanto consumidores, devemos procurar a melhor oferta. E neste caso, a Iberdrola costuma ter ofertas muito competitivas para ao longo do ano de contrato que faz. Que produtos vende a Iberdrola? A Iberdrola vende eletricidade, vende gás e vende serviços, normalmente seguros. O que é faturado? Nós, enquanto consumidores, para fazermos uma comparação entre ofertas, só há dois campos que são diferentes de comercializador para comercializador. Um deles é a potência contratada, também conhecido como aluguer do contador, e é faturado diariamente. É-nos faturado um valor por dia. E o consumo é-nos faturado o número de kilowatts que nós gastarmos. O kilowatt é uma unidade de energia. Se nós gastarmos 1000 kW, fatura-nos 1000 kW. Se gastarmos 100, fatura-nos 100. Se não consumirmos nada, não nos faturam nada. Mas tendo um contador, vamos pagar o aluguer do contador, ou seja, a potência contratada nos 30 dias, nos 31, nos 28 dias que tivermos o contador ligado. No gás é mais ou menos a mesma coisa. Em vez de potência contratada, pagamos o preço fixo, que é o nome do aluguer do contador, entre aspas, para o gás, e pagamos também um valor por kilowatt. Taxas e impostos são iguais em qualquer comercializador. Os serviços, se nós quisermos os tais seguros,
temos que contratar em cada comercializador, mas são optativos, não são obrigatórios em lado nenhum. Portanto, em resumo, os dois campos que nós temos de ter atenção é o lugar do contador, conhecido como potência contratada no gás ou preço fixo, conhecido como lugar do contador. O nome em eletricidade é potência contratada e o nome em gás natural é preço fixo. E o número de quilowatts que gastamos na eletricidade e no gás, sabemos qual é o valor que pagamos por esses quilowatts que consumimos. Vamos então passar aqui a uma análise de uma fatura, neste caso do comercializador de referência em Portugal, aquele que tem mais clientes, a EDP Comercial. São as faturas mais reconhecidas. Na primeira página temos então a questão da eletricidade, aqui. Primeiro os dados do cliente, depois o que foi faturado e por fim aqui o que está faturado em relação ao gás natural. Então vamos lá olhar aqui para os conceitos na primeira página que dizem respeito à instalação e ao cliente. O primeiro campo que é importante é este aqui, é o campo para onde vão as faturas, é o campo da morada de faturação. Aqui ao lado temos então o 2, que é a data da fatura. Para fazermos contratação quando queremos fazer um contrato da nossa oferta para um cliente, temos de ter atenção que temos que anexar a fatura mais recente ou uma das últimas dos últimos 3 meses. Portanto, este campo é importante. A data não podemos comparar, nem podemos dar para a contratação uma fatura, por exemplo, com 10 anos. Tem que ser uma fatura dos últimos 3 meses. Aqui em baixo temos então o nome do cliente, depois temos a morada do ponto de fornecimento, é a morada, se aqui em cima é a morada para onde vão as cartas, aqui em baixo é a morada onde está o contador. Às vezes coincidem, outras vezes não. Depois temos então o número de contribuinte do cliente, o NIF do cliente. Depois temos aqui então do lado direito o CPE, o código de ponto de entrega. Este código de ponto de entrega é o código onde está a instalação. Se uma casa tem sempre o mesmo CPE, independentemente dos moradores que lá estiverem. Os moradores vão saindo e vão passando, o CPE é sempre o mesmo. Eu, consumidor que estou numa casa ou num escritório, vou mudando de comercializador, o CPE é sempre o mesmo porque a casa é sempre a mesma, independentemente do comercializador para onde vá. Depois temos então aqui a potência contratada, já vou explicar o que é isto. Depois temos então o CUI, que é o CPE, mas desta vez do gás, é o Código Universal de Instalação. E por fim, o escalão do gás. Vou explicar também o que é o escalão do gás. No gás natural e na eletricidade, os clientes pagam um valor diário mediante as características que existem naquele consumidor. Na eletricidade, vai pagar um aluguer diário pela potência contratada e essa potência contratada é definida pelo número de equipamentos que pretende ter ligados em simultâneo. Eletricidade, a potência contratada é uma desta escala. 1,15 é normalmente uma potência. Estas duas são normalmente utilizadas em condomínios ou em pequenas garagens. Estas potências são as que são mais utilizadas em casas e frequentemente estas 4, de 3,45 até o 6,9. Estas aqui são utilizadas já em pequena indústria. Portanto, nós, enquanto consumidores, temos que ter uma destas potências. E estas potências são, eu vou escolher um 345 quando eu quero ter, por exemplo, uma máquina de lavar roupa ligada com iluminação. Se normalmente isto acontecer em minha casa, eu preciso ter um 345. No entanto, se eu quiser, por exemplo, ter uma placa de indução a trabalhar enquanto estou a lavar a roupa, esta potência se calhar é curta. Se eu tiver um 345 e ligar uma placa de indução e a máquina de lavar a roupa, ao mesmo tempo o disjuntor é capaz de disparar. Então, para isto não acontecer, eu tenho que ter uma potência contratada superior. Um 4,6 ou um 5,75, por exemplo. Quanto mais equipamentos eu pretender ter ligados em simultâneo, mais potência contratada eu devo contratar. Quanto maior for a potência contratada, maior o aluguer diário do contador. Aqui está uma listagem de equipamentos. Isto para demonstrar que, por exemplo, um computador portátil tem uma média de 75 watts, é completamente diferente de uma chaleira elétrica que gasta 2.400. Quanto mais potência
eu precisar, maior potência contratada eu vou ter que ter. No gás, em vez de ser pela potência que eu vou pedir, é pelo consumo que eu vou ter durante o ano. Vou ter que escolher um destes 4 escalões. Normalmente os residenciais estão no primeiro e no segundo escalão, mas é atribuído em função do número de metros cúbicos de gás que eu vou gastar ao longo do ano. Na eletricidade, a potência contratada, o aluguer diário, é atribuído pelo número de equipamentos que eu quero ter ligados em simultâneo. No gás, o que eu pago diariamente é atribuído pelo número de metros cúbicos que eu vou gastar ao longo do ano. Aqui potência, aqui o consumo que eu vou ter. Então vamos fazer aqui a análise das faturas da EDP. Temos aqui então o número de kilowatts, o valor a que paguei, quanto é que isto deu no total. Na potência contratada, o número de dias, o aluguer que pago, e isto vai dar 35 euros. Resumindo, o que é importante numa análise de uma fatura é o consumo e a potência contratada. No gás, o consumo e o preço fixo que eu pago em cada dia. São estes os 2 campos que é importante saber. Vamos lá então fazer aqui um exercício de comparação entre uma oferta da EDP e uma fatura de um cliente aqui durante o primeiro semestre e a oferta que a Iberdrola tem este primeiro semestre de 2025. É importante que, se este vídeo for visto depois do primeiro semestre de 2025, comparar qual é a oferta da Iberdrola e também qual é o valor que está a ser feito para ser praticado pelo atual comercializador nas faturas do cliente. Aqui vou apenas explicar como é que se fazem as contas. Então temos aqui resumido o que temos aqui na fatura. O cliente gastou 469 kW a um valor de 19,75. Isto dá um total de 92,63 €. Na potência, no lugar do contador, foram 28 dias a 74 cêntimos, 28 dias a 74 cêntimos, que fez um total de 20 euros, e isto deu 113,45 €. Vamos então comparar com a oferta da Iberdrola. Vamos faturar os 469, vamos comparar aqui os 469 kW ao preço de 15,57. A Iberdrola tem um preço de referência de 18,98, mas como aplica 18% de desconto, fica a 15,57, então isto dá de 73 euros por mês. Estes 73 comparam com os 92 da EDP. No lugar do contador, os 28 dias são faturados a 77 cêntimos. Aqui é um pouco mais do que na EDP, isto faz 21 euros, contra os 20 da EDP. No entanto, a soma dos dois faz com que o cliente tenha uma diferença de 18,62 euros por mês. Isto faz com que o cliente tenha uma poupança de 263 euros ao ano mudando para a Iberdrola. Refiro também aqui que na campanha deste primeiro semestre a Iberdrola atribui um desconto de 4 euros durante os primeiros 10 meses do contrato. Portanto, estes 40 euros eu acrescentei e, portanto, estes 18 euros que o cliente poupa por mês, vezes 12, mais os 40 da campanha, prefazem estes 263 euros que este cliente passou a poupar anualmente. Relembro, exatamente com o mesmo contador, com a mesma potência, sem ter tido supressão de eletricidade em momento algum, na mudança de comercializador, a ligar para os mesmos números para dar as leituras, a ligar para os mesmos números se tiver avarias, etc. A única coisa diferente, passou a ter um preço diferente na Iberdrola. Vou então decompor aqui o preço da energia. Na energia, quer seja no consumo, quer seja na potência contratada, o valor que nós pagamos por cada kilowatt ou pelo aluguer diário é o somatório de duas parcelas, de dois componentes. A primeira componente é a eletricidade que um comercializador cobra. Dentro de cada kilowatt que a Iberdrola, a EDP ou outro comercializador qualquer faturar, vai ter um valor referente à eletricidade e um segundo valor chamado tarifas de acesso às redes. É um impostozinho que é cobrado pelo Estado a todos os comercializadores. Por exemplo, se um kilowatt na Iberdrola é cobrado a 15 cêntimos, 10 cêntimos podem ser da eletricidade e as 5 cêntimos de tarifas de acesso. Portanto, estou a explicar isto porque no comercializador a seguir
eles diferenciam no valor do aluguer diário do contador, da potência contratada, eles separam estes dois. Se a Iberdrola apresenta o preço final, no comercializador a seguir que vou mostrar, eles separam estes dois valores. Então vamos lá ver aqui a fatura da Endesa. Vamos lá então começar a analisar aqui a morada da faturação, a data da fatura que é importante, a indicação do CPE e do CUI. Repetindo, o CPE é o código da instalação, onde a instalação está, o CUI é o código da instalação, onde o contador do gás está. E aqui na segunda página, então aqui na fatura da luz, eles mostram aqui termo de potência e termo fixo de acesso às redes. 31 dias, 31 dias. Para comparar com o preço da Iberdrola, tem que somar este com este. Vem aqui 31 dias, 31 dias. E tem aqui valores diferentes. No caso, 6 cêntimos mais 14. Portanto, a soma destes, os 20 cêntimos, é o que compara com o preço que a Iberdrola propõe. E aqui então nos quilowatts, eles juntam tudo, as tarifas de acesso com o preço de energia, e então fazem um preço de quilowatt a 16 cêntimos. Aqui em baixo é igual, aqui estão os 31 dias, que é depois aqui 31 dias, 31 dias, aqui é um valor, mais 31 dias aqui é outro valor. E por fim tem aqui os dados de instalação, o CPE, o CUI, a potência, o escalão do gás. Pronto, a morada de fornecimento, não estão aqui os dados. Vamos então comparar aqui a oferta da Endesa com a oferta da Iberdrola, no caso da energia. Temos aqui o termo de energia, 869 kW a 19 cêntimos. Eles aqui em baixo têm um conjunto de descontos, já vou falar sobre eles. 869 kW a 19 cêntimos, menos os descontos, que são menos 21 euros, prefaz 144 euros. No aluguer do contador, 28 dias de 77 cêntimos, mais 28 dias de 79 cêntimos das tarifas de acesso. Então vamos lá comparar. 869 kW a 19 cêntimos, menos os 13% de desconto, que dá 16 cêntimos por kW, prefaz os 144,59. Na potência, os 28 dias, a 1,56€, que é o somatório deste com este, menos os 13%, faz com que o preço por dia seja 1,36€, e isto vai dar 38 euros. Total, 182 euros por mês. Aqui estão eles, 182,80. Vamos então comparar com a oferta da Iberdrola. Consumo 869 kW a 15 cêntimos, dá 135 euros. Na potência também somos mais baratos, 28 dias a 1,28€, que dá 36 euros. Portanto, esta fatura na Iberdrola seria faturada a 171 euros mais IVA. Neste caso, foi faturada a 182 euros mais IVA. Faz com que o cliente tivesse uma poupança de 11,40 € por mês, que no ano dava uma poupança de 176 euros por ano. Novamente, aqui também tem o desconto dos 40 euros. O que é um biorário? Já ouviram falar sobre um biorário? E vamos lá então explicar o que é um biorário. Em Portugal, aquilo que é mais frequente é nós termos um preço por kilowatt, independentemente da hora a que nós a gastemos. É uma tarifa simples, por exemplo, 15 cêntimos, aquilo que eu estava a explicar sobre a Iberdrola, a qualquer hora do dia, 15 cêntimos. Mas também existe, e já devem ter ouvido falar, no biorário. O biorário, temos um preço mais baixo de noite e um preço mais caro de dia. Então, de noite, que é designado por vazio, o kilowatt pode ser faturado a 10 cêntimos, que é o preço que nós temos atualmente, ou de dia a 20 cêntimos, que é designado por fora de vazio. Se as pessoas tiverem um grande consumo feito de noite, um biorário é o mais adequado. Se as pessoas tiverem um grande consumo de dia, a tarifa simples é a mais adequada. Existe também triorários e existe tetrahorários. Já vou explicar aonde é que existem. Os triorários também existem nestas potências mais pequenas, mas são pouco frequentes. Normalmente nos contratos residenciais e empresariais de pequenos negócios, normalmente a tarifa simples ou biorário, se bem que nos empresariais normalmente é sempre tarifa simples.
como eles estão normalmente abertos de dia, justifica terem tarifa simples. Então vamos aqui a alguns conceitos básicos. A eletricidade é sempre consumida em nossas casas em baixa tensão. Nossa casa é, como eu disse já, é uma BTN, uma baixa tensão normal. A eletricidade chega à nossa casa em baixa tensão normal. A eletricidade, quando é produzida nas barragens, nas turbinas eólicas, nas centrais de painéis fotovoltaicos, nas centrais termoelétricas, normalmente nas barragens, são produzidas em muito alta tensão ou em alta tensão. Depois elas vão passando por alguns postos de transformação que vai baixando o nível dela. Muito alta tensão pode baixar para alta tensão, de alta tensão pode baixar para média e depois de média passa para baixa e em nossa casa ela é consumida em baixa tensão. Então, níveis de tensão que nós tomamos contacto com a baixa tensão e com as médias tensões, as MTs. Na baixa tensão, nas potências entre 1,15 e 20,7, como nós vimos, é uma BTN, foi aquilo que eu falei, é uma baixa tensão normal. Normalmente isto encontra-se em residências ou em pequenos negócios. Na restauração e na hotelaria, ali normalmente em padarias, pequenos hotéis, restaurantes, as potências são entre 27,6 e 41,4. E aí nós estamos a falar em BTIs industriais. BTIs. Baixa tensão industrial. Baixa tensão normal, baixa tensão industrial. Já algumas confecções, algumas fábricas de calçado, algumas pequenas indústrias, já têm uma potência de 41 ou mais, e então aqui já são baixas tensões especiais. Quer isto dizer que a eletricidade já chegou a estes 3 níveis, transformada por um posto de transformação que baixou de média para baixa tensão. Para baixa tensão normal, para baixa tensão industrial ou para baixa tensão especial. O que difere então são as potências. Entre 1,15 e 20,7 é uma baixa tensão normal, entre 27,6 e 41,40 é uma baixa tensão industrial, uma BTI, também conhecida às vezes como tri-horário, e acima de 41,41 é uma BTE. Nas BTNs, ou tem um preço a qualquer hora do dia, ou tem um preço à noite e outro de dia, ou tem um tri-horário, pontas cheias e vazio. Nas BTIs é sempre tri-horário, difere-se entre vazio à noite, pontas e cheias são os 2 períodos durante o dia, e na BTE é sempre tetra-horário, pontas cheias, vazio e super vazio, pontas e cheias de dia, vazio e super vazio de noite. A média tensão é quando a eletricidade chega a uma fábrica e a fábrica tem um ponto de transformação para transformar a eletricidade para que ela seja consumível em baixa tensão. Então essas médias tensões também são em tetra-horário, assim como a BTE. Resumindo, vai depender da potência, entre 1,15 e 20,7 sempre a baixa tensão normal, entre 27,6 e 41,4 baixa tensão industrial, aqui é um tri-horário, e acima de 41,41 é um tetra-horário e é uma baixa tensão especial. Se a eletricidade vier em média tensão para a fábrica e a fábrica tiver um posto de transformação que a transforme, então estamos a falar numa MT. Qualquer uma destas situações vocês veem na fatura do antigo comercializador, portanto não precisam de ser vocês a definir se o cliente tem uma BTI, uma BTE, uma BTE ou uma MT. Dentro da Iberdrola, este primeiro campo é tratado pelos contratos residenciais, todos os outros são pelas médias empresas, média. São propostas feitas à medida. Neste canal residencial e empresarial nos empresariais, há um preço definido para cada kilowatt. Neste caso, no MEDEM, são propostas feitas à medida todos os dias. São preços variáveis todos os dias. Eu hoje apresento um preço, esse preço é o preço que eu apresento hoje. Se eu apresentar amanhã, o preço pode ser diferente. O preço que eu apresentar é durante um ano. Portanto, se eu hoje apresentar a um cliente que em ponta, que vai pagar aqui em vazio 5 cêntimos e meio. Se ele adjudicar hoje, ele vai pagar 5 cêntimos e meio durante o período todo do contrato. Amanhã, se eu apresentar ao cliente, posso-lhe apresentar a 5 ou a 6.
Se ele adjudicar, fica a pagar ou a 5 ou a 6 durante o contrato todo. Nas campanhas, vou então mostrar-vos as campanhas de eletricidade. Isto são campanhas antigas. Têm que ver, o design é sempre mais ou menos o mesmo. Têm que ver a campanha que existir no momento em que se fala com o cliente. Esta é a capa, que diz aqui depois as grandes ideias da oferta. Aqui o detalhe da oferta. E então aqui finalmente vamos ter o que interessa, que são os preços. Aqui estão as potências entre 1,15 e 20,7, como vos falei. 16, nesta carta de campanha, por exemplo, se o cliente tiver uma potência de 20,7, só nos interessa esta linha, não interessa nenhuma das outras. Se o cliente tiver um 6,9, só nos interessa esta linha, não nos interessa nenhuma das outras. E depois o preço varia em função das condições que ele quiser. Neste caso, 16% de base. Se o cliente quiser pagar por referência multibanco e receber a fatura em papel, é este o valor do aluguer do contador. Se ele tiver um 20,7, ele vai pagar 1,25€ por dia. Se ele quiser ter fatura eletrónica ou débito direto, em vez de 1,25€, já paga 1,24€. Se ele quiser ter débito direto e fatura eletrónica, em vez de ter 1,24€, já paga 1,23€ por dia. Se ele quiser ter débito direto, fatura eletrónica e o seguro, que no caso é o PEL Plus, ele paga 1,20€. E se ele quiser ter débito direto, fatura eletrónica e o PEL, ele paga de aluguer diário 1,19€, paga um bocadinho menos ainda. Na eletricidade, a mesma coisa, aqui estão os valores na tarifa simples ou na tarifa bi-horária, mediante se ele quer débito direto, fatura eletrónica e ou PEL. Na campanha do gás, finalmente, exatamente a mesma coisa. O plano mais casa a gás, aqui está a capa, aqui estão as características da campanha. Vocês têm acesso sempre às campanhas que existem. E por fim, temos então aqui o preço fixo, que é o aluguer diário, nos escalões de 1, 2, 3 ou 4. E depois o preço da energia, que é um valor para cada kilowatt consumido. Espero ter conseguido passar esta informação corretamente. Boa sorte. Obrigado pela vossa presença.